Sou enfermeiro e atualmente trabalho no turno da noite. É um saco, mas tenho a esperança de passar logo para o dia, já que alguns colegas estão para se aposentar. Tenho um filho de 3 anos e eu e minha esposa decidimos que eu ficaria algum tempo nesse turno para juntar um dinheiro a mais com o adicional noturno. Ter filho é algo caro, sabe? Mas até agora está valendo cada sacrifício. Um dia eu estava de plantão no hospital. Tudo corria normalmente. Era até um plantão calmo, então estava na sala de descanso, relaxando um pouco. Poucos minutos após o relógio marcar as 3 da manhã, recebi um alerta de som e movimento vindo do aplicativo de monitoramento do quarto do meu filho. Nada demais, pensei. Ele provavelmente tossiu alto ou espirrou. Nessa idade, ele normalmente está dormindo a noite toda. Abri o aplicativo e vi que ele estava sentado na cama e minha esposa estava ao lado. Novamente, nada de estranho. Ele podia ter chorado ou tido um pesadelo e ela foi lá para acalmá-lo. Respirei aliviado por não ser nada e estava prestes a fechar o aplicativo quando reparei bem e vi que os dois estavam agindo de um jeito bem estranho, quase sinistro. Eles estavam sentados juntos na beirada da cama, ambos encarando a câmera com olhares vazios e sem nenhuma emoção. A visão noturna do aplicativo é em preto e branco, então os olhos deles pareciam totalmente brancos e fantasmagóricos. Vi que eles não se moviam além da respiração visível. Eles estavam apenas ali parados, encarando a câmera. Levemente assustado, fechei o aplicativo e liguei para minha esposa para garantir que tudo estava bem. Eu nunca consigo ligar para casa durante meus plantões, então, de certa forma, era bom poder falar com a família durante o trabalho. O telefone tocou algumas vezes até que ela atendeu com um alô bem sonolento. Parecia que ela estava em um sono profundo quando liguei, o que me soou bem estranho, pois na câmera ela parecia bem acordada. Ei, vocês estão bem? Perguntei. Sim, o pequeno veio para o quarto tem uns 15 minutos. Parecia assustado, então deixei ele dormir comigo, ela respondeu prontamente. Fiquei confuso, porque eu tinha acabado de vê-los no quarto dele. Tinha passado literalmente 1 minuto entre eu fechar o aplicativo e fazer a ligação. Espera, então vocês estão na nossa cama? Sim. Assim que ele deitou aqui, eu dormi novamente bem rápido. Tá tudo bem? Todo mundo resolveu me acordar hoje. Ela parecia um pouco irritada. Espera aí, pedi a ela. Coloquei ela no viva voz e abri o aplicativo rezando para não ver aquilo. Quando o aplicativo carregou, senti um frio intenso no estômago, algo que não sentia há muito tempo. Ao olhar a tela, meu coração disparou e perdi o ar. Minha esposa e meu filho estavam sentados na cama dele, olhando para a câmera, ainda imóveis, e com o mesmo olhar sem expressão. Alô? Disse ela no telefone. Vocês estão na cama agora, né? Sim, estamos tentando dormir, respondeu ela. Pois eu estou olhando para a câmera do quarto dele e vejo vocês dois sentados na cama dele. O quê? Não, estamos na nossa cama. Sim, você está me falando isso, mas eu estou olhando para a câmera dele e vocês dois estão lá, confirmei. Espera, disse ela, e ficou em silêncio por um segundo enquanto abria a câmera no celular. Em seguida, ouvi um suspiro gutural aterrorizado, como se ela tivesse sugado todo o ar do quarto para dentro dos pulmões. Eu não ouço esse tipo de reação da minha esposa com frequência, geralmente só quando ela está realmente com medo, quando leva um susto vendo filme de terror. Em seguida, ouvi o barulho dos lençóis. A linha ficou muda e a ligação caiu. Claro que agora eu estava completamente apavorado, então liguei de volta imediatamente. Caiu na caixa postal. Liguei de novo, novamente na caixa postal. Finalmente, após uns 4 minutos, ela me ligou. Garanto que esses 4 minutos pareceram 40 anos. Ei, o que está acontecendo? Perguntei. Ela estava histérica, chorando. Eu não entendia uma só palavra. Para, respira e fala devagar, eu disse. Ela se acalmou o suficiente para explicar que estavam no carro, indo para a casa dos pais. Ela me contou que abriu o aplicativo de monitoramento também e, quando viu o que tinha lá, levantou rápido, pegou o nosso filho e correu escada abaixo. Ela disse que nem teve tempo de fechar a porta da garagem.
Não se preocupe, eu disse. Eu passo lá quando sair do plantão e fecho. Moramos em um bairro seguro, então não fiquei tão preocupado com o portão aberto. Você não vai entrar lá. Por que a gente aparece na câmera? É uma gravação? Ela perguntou. Não sei. Vou continuar vigiando para ver se descubro algo. Pergunta uma palavra de segurança para o nosso pequeno, por favor. Eu e minha esposa prezamos pela segurança mesmo em situações que parecem inacreditáveis ou impossíveis. Então, temos algumas palavras que gravamos e temos guardadas para as situações de emergência. Já vimos muitos filmes de impostores e pessoas substituídas, então decidimos criar palavras de segurança para saber se o outro é real. Temos algumas palavras, mas também uma história de 3 frases que recitamos juntos, cada um dizendo uma parte alternada. Ouvi ela no telefone dizendo as palavras ao nosso filho. Ele ainda não tem idade suficiente para entender o real motivo daquilo. Achava que era uma brincadeira, então sempre dava risadinhas ao responder as palavras. Com as respostas, ficamos convencidos de que ele era sim nosso filho. Depois minha esposa disse a nossa parte e tive certeza de que era ela. Criamos isso apenas como uma piada interna. Nunca na vida imaginei que realmente precisaríamos. Ficamos em linha durante todo o trajeto até a casa dos pais dela. Foi difícil desligar o telefone depois daquele susto. Eu disse a ela que resolveríamos aquela situação estranha de manhã, que talvez fosse apenas um erro técnico do aplicativo, um glitch. Minha esposa disse que não achava que fosse erro. Quando saiu correndo de casa, teve que passar pela porta do quarto do nosso filho. Há uma luzinha que pisca atrás da câmera indicando que está conectada à internet, e aquela luz foi suficiente para que, quando ela passou correndo, visse pelo canto do olho um vulto sombrio do que parecia ser um adulto sentado na cama do nosso filho. Senti calafrios com esse relato. O que diabos era aquilo? Ainda faltavam algumas horas para o fim do meu turno, e saber que eles estavam seguros e fora de casa foi a única coisa que me manteve no trabalho aquela noite. A cada chance que tinha, abria o aplicativo e lá estavam eles, sentados na cama, encarando a câmera com os olhos brancos e os olhares vazios. Estudei a imagem para ver se achava um padrão no piscar de olhos. A respiração era constante e parecia normal. O piscar de olhos é que me diria se aquilo era um vídeo em loop ou não. Encarei o celular e contei os segundos entre cada piscada, pensando que, se fosse um loop, as piscadas seriam ritmadas e ocorreriam no mesmo tempo sempre. Mas não havia padrão. O piscar dos olhos dos dois era errático e aleatório, exatamente como o de uma pessoa real. O passar das horas foi o que finalmente selou o fato de que não era um vídeo antigo. A janela do quarto era visível e eu pude ver pela câmera que o dia estava clareando lá fora. As cortinas impediam a câmera de sair do modo noturno, mas deixavam entrar luz suficiente para perceber que o sol estava nascendo. Tentei decidir o que fazer antes de sair do trabalho. Pensei em chamar a polícia, mas logo desisti. O que eu diria aos policiais? Tem alguém na minha casa que se parece com a minha esposa, mas não é ela? E se realmente for algo sobrenatural e os oficiais acabarem se machucando e me culparem depois? Sem saber o que fazer ao fim do plantão, decidi contar a um colega de trabalho. Ele acredita piamente no paranormal e talvez tivesse uma sugestão. Mostrei o vídeo e contei a história. A resposta inicial dele era que aquilo era bizarro pra caramba, o que não ajudou muito, mas ele disse que queria ir até lá conferir. Ele sugeriu que fôssemos os dois para ver se a cópia da minha esposa tentaria agir como ela. Eu disse que não entraria na casa de jeito nenhum, mas concordei em ir até lá para fechar a porta da garagem que já estava aberta há algum tempo. Ao fim do plantão, eu e meu colega saímos rapidamente e aceleramos até chegar à minha casa. Lá, circulamos o perímetro para ver se havia algum sinal de arrombamento. Não sei o que esperávamos com isso, mas parecia o certo a se fazer. As cortinas estavam fechadas, então não víamos nada do lado de dentro. Fui fechar a garagem e de repente tive um desejo avassalador de entrar e investigar. Afinal, aquela era minha casa e havia algo realmente errado. Eu precisava saber o que estava acontecendo, então chamei meu colega e entramos. Caminhamos pela cozinha em direção ao hall onde fica a escada.
A casa estava num silêncio absoluto, mas nada parecia fora do lugar. Paramos ao pé da escada. Puxei meu celular, abri o aplicativo e lá estavam eles, sentados na cama, ainda olhando fixamente para a câmera. Nunca senti tanto medo em minha vida. Meu colega colocou o pé no primeiro degrau e eu instintivamente disse para ele parar. Esquece isso, vamos embora, eu disse, pegando ele pelo braço e o puxando de volta para a cozinha. Foi quando ouvimos um estalo alto no chão do andar de cima. Vinha do quarto do meu filho. Tem uma tábua solta bem no meio do quarto que range muito alto e é quase impossível não pisar nela. Eu e minha esposa sempre brincamos que nunca iríamos consertar, para saber se ele estivesse aprontando algo quando fosse adolescente. Vamos embora, gritei, sinalizando para meu colega correr. Saímos da casa em 2 segundos. Já na rua, olhei novamente o aplicativo. Agora, apenas o meu filho estava sentado na cama, com o mesmo olhar vazio. A cópia de minha esposa tinha sumido. Eu e meu amigo nos olhamos e nenhum de nós conseguia falar nada naquele momento. Usei o controle para fechar o portão da garagem. Antes de arrancar com o carro, olhei o aplicativo novamente. A cópia da minha esposa estava de volta ao quarto, sentada na cama ao lado da cópia do meu filho, ambos encarando o nada, com os olhos brancos fixos na câmera e piscando de vez em quando. Então ele termina dizendo que a situação está ocorrendo há mais ou menos 4 dias já. A cópia da esposa dele e a cópia do filho continuam sentados na cama, olhando fixamente para a câmera com os olhos esbranquiçados. E aí, o que você acha que é isso? Esperamos que você continue acompanhando nossas histórias e relatos aqui no canal Meu Mundo de Horror e deixe sempre um feedback pra gente sobre o que a gente pode melhorar, quais histórias a gente pode contar, o que a gente pode fazer para tornar essa experiência melhor pra você e pra gente aqui também. Eu sou o Delgas e volte sempre ao Meu Mundo de Horror.